Abra a tua Bíblia no livro do profeta Obadias. Não sei se alguém já te disse, mas há na sua Bíblia um livro chamado Obadias. Eu sei que de repente você não sabia disso, mas existe na Bíblia um livro chamado Obadias. E eu peço para você abrir. Eu tenho falado sempre, nós não temos mais a projeção, então a exposição é toda feita com a leitura, com a Bíblia aberta. O livro de Obadias é um livro muito pequeno, apenas um capítulo. Na minha Bíblia é apenas uma página, com 21 versículos. Mas é daqueles livros que a gente lê e não entende nada, se o Espírito Santo não nos conduzir. E como é um livro curto, eu vou aproveitar para fazer a leitura toda do livro. Aí você que nunca leu um livro da Bíblia, você vai ficar feliz da vida. Eu já li um livro inteiro da Bíblia. Ligo, pastor, era para você sentir vergonha. Quem nunca leu um livro inteiro da Bíblia, né? Isso nenhum de vocês, com certeza. Vocês já leram todos. Mas vamos ler mais um livro inteiro. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, ó, dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vinhadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram enquadrinhados ou esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados se levantaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comeu o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendidos do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhes levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade, nem te alegrado sobre o filho de Judá, no dia da sua ruína, nem te falado de boca cheia no dia da tua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da tua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da tua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim será para contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte santo, no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão a sua herdade. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Safarade, possuirão a cidade do sul. Salvadores hão de subir o monte Sião,
para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Pai querido, finalizamos a leitura, mais um trecho da tua palavra, numa leitura difícil de compreensão. Por isso nós carecemos que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento para compreendermos a tua santa vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Opera em nossas vidas nesse momento, ó Santo Espírito, tanto em minha vida como na vida dos meus irmãos, para que a tua igreja, o teu povo, seja edificado mais uma vez e o teu nome glorificado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a respeito de Obadias, a única coisa que nós sabemos é o seu nome e nada mais. Não sabemos sua cidade, quem eram seus pais, se era casado, se tinha filhos, onde morava. Sabemos somente o seu nome. E Obadias era um nome muito comum naquela época. Muito comum. Que significa o servo do Senhor. E o fato de nós não termos mais nenhuma informação a respeito desse nome, desse homem, senão o seu nome, e o nome dele significar servo do Senhor, já é muito relevante para a gente. Obadias não é o único profeta que nós não temos nenhuma informação sobre a sua vida. E como eu disse, essa já é uma grande lição. Homens como Obadias servem para nos ensinar que a história de Deus é infinitamente mais importante do que a nossa própria história. Então Obadias, ou o servo do Senhor, ele saiu da história deixando já esse legado de alguém que nós não temos informação nenhuma ao seu respeito, que viveu unicamente para ser um serviço, para ser um servo de Deus, para servir aos propósitos de Deus. Como seu nome diz, o propósito de Obadias era servir o Senhor e ele serviu simplesmente deixando a palavra de Deus. Um homem, nós só não podemos chamá-lo de anônimo porque nós sabemos o seu nome, mas nada mais sabemos ao seu respeito. Isso me lembra de um irmão nosso do século XVIII chamado Nicolaus Ludwig, grande responsável pelo movimento que na história é conhecido como o movimento dos morávios. Morávios eram cristãos perseguidos em sua terra, na Europa, e se refugiavam na América. Esse grande servo de Deus, um conde, na verdade, com uma propriedade muito grande, ele cedeu a sua propriedade para servir de refúgio para esses homens que vinham fugindo da perseguição europeia. Os morávios. Isso gerou um grande avivamento entre eles. Se dedicavam à oração. E quando souberam das necessidades na Europa, foi desse acampamento, digamos assim, que saíram grandes missionários para ganhar a Europa. Esse conde Nicolaus Ludwig, ele tem uma célebre frase. Ele disse o seguinte: pregue a palavra, morra e seja esquecido. O nosso papel na Terra não é de personagem principal. Aquela história de você ser o personagem principal, ser o protagonista, no reino de Deus isso não funciona, ou não deve ser assim. No reino de Deus os servos são chamados a pregar a palavra de Deus. Sair dessa história, como se nunca tivesse passado. O legado que um servo de Deus deixa é a proclamação da palavra de Deus. Pessoas e mais pessoas ensinadas, instruídas na palavra de Deus. Assim foi Obadias. Dele nós não sabemos mais nada, senão um belíssimo livro, curto, pequeno,
mas importantíssimo livro que ele deixou. Obadias exerceu seu ministério depois da destruição de Jerusalém. Disso nós sabemos. A cidade estava destruída. Eu sempre repito essa mesma história, porque é importante para a gente entender o contexto. O rei da Babilônia, com seu exército, já tinha invadido Judá e foi caminhando, gerando destruição, até chegar em Jerusalém, onde ele destruiu a cidade santa, destruiu o templo, destruiu a muralha, matou parte da população e levou outra parte cativa para a Babilônia. O templo estava destruído, o povo estava vencido e envergonhado. Obadias profetizou sobre uma terra devastada. O povo estava em ruína, a cidade estava em ruínas, o povo também. O povo vivia a pior tragédia de suas vidas. Podemos chamar de a maior vergonha de suas vidas, porque eles sabiam que estavam sendo castigados pelo próprio Deus. Jerusalém foi destruída pelo Senhor, não foi por Nabucodonosor. Quem destruiu a cidade, quem destruiu o povo, quem venceu o povo, foi o Senhor, não foi o rei da Babilônia. Nabucodonosor pensava que era ele, o soberano, que destruía a cidade, mas a Bíblia diz que é o Senhor quem eleva os reis e é ele quem tira, quem rebaixa os reis. Nabucodonosor era um instrumento na mão de Deus e o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, observa isso, reconhece isso muito claramente. Então, Obadias profetizou nesse período, terra devastada, povo envergonhado, povo cativo na Babilônia. E quem ficou em Jerusalém ficou para morrer. Porém, irmãos, as profecias de Obadias não foram direcionadas aos judeus que ficaram na terra. Deus levantou esse profeta para falar com outro povo, com um povo chamado Edom, ou o povo de Edom, os edomitas. E quem eram os edomitas? Edom era uma nação vizinha a Israel. E, historicamente, havia uma rivalidade, um grande problema, uma relação conturbada entre Israel e Edom. E essa dificuldade de relacionamento não era sem razão. Para nós entendermos qual era a dificuldade entre Edom e Israel, temos que voltar a história até a história de Esaú e Jacó, os filhos de Isaac. Lembra dessa história? Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho. Eles eram gêmeos, mas Esaú era mais velho. Em tese, Esaú tinha o direito a todas as bênçãos da primogenitura, mas Deus quis abençoar Jacó. E foi Jacó que Deus abençoou. Jacó deu origem à nação de Israel. Esaú, contudo, não deixou de receber uma bênção de Deus. Deus não tinha aliança com Esaú, mas foi um povo abençoado. E a Bíblia conta que os descendentes de Esaú, depois de peregrinarem pelas terras de Seir, se organizaram como povo que tomou o nome de Edom, ou os edomitas. Então Edom é a nação que tem como pai aquele que foi desprezado por Deus, Esaú. E é essa nação, vizinha de Israel, os edomitas, o povo qual Obadias direciona a sua profecia. Podemos, irmãos, ter uma ideia da divergência que havia entre esses dois povos. Isso porque, para o povo de Edom, os edomitas acreditavam que eles foram desprezados, eles acreditaram que eles foram injustiçados. Os edomitas conheciam a história e eles sabiam que, pelo menos humanamente, era eles que deveriam ser o povo escolhido, e Deus não os escolheu. Então havia um problema entre os dois. Um problema sério entre os dois povos. A Bíblia deixa claro que Deus é soberano. Romanos capítulo 9, versículo 13, diz que Deus amou Jacó. E olha que Jacó não era nem um pouco amável. Mas Deus amou Jacó e desprezou, ou no original, odiou Esaú. Durante a história, houve alguns momentos de paz.
Porém, na grande maioria do tempo, essas duas nações estavam em lados opostos, em conflitos e divergências. Um episódio marcante, só para os irmãos terem uma noção de como era um povo que levava para o coração. Um episódio marcante foi quando o povo saiu do Egito, sob a liderança de Moisés. Eles tinham que passar no meio da terra, no meio de Edom, para chegar à Terra Santa. Moisés mandou mensageiros falar com o rei de Edom. O rei de Edom simplesmente disse o seguinte: ó, quem passar por aqui vai morrer. Tinha 400 anos que eles estavam no Egito. Mais de 500 anos de divergência. Mas, ó, gente, para guardar rancor, né? Você conhece alguém que guarda rancor assim? Passa 500 anos e não adianta. O coração tá com uma mancha negra ainda. Tá lá, um X negro no coração da pessoa. Por causa da intransigência do rei de Edom, o povo de Israel teve que dar uma volta muito maior no deserto até chegar à terra prometida. É somente um exemplo da divergência que havia entre esses dois povos. Então era esse o contexto do livro de Obadias. O povo de Israel estava destruído, mas o Senhor levanta Obadias para falar com Edom, uma nação vizinha. Por quê? Por quê? Vamos entender, tentar entender com a graça de Deus, o que esse livro tem de lição para cada um de nós? Vamos ao livro de Obadias. Em primeiro lugar, é assustadora a forma como Deus decidiu levantar-se contra Edom. Aqui no versículo 1, do versículo 1 ao 9, a gente vê um Deus disposto a se levantar contra um povo. Primeiro, o profeta anunciou que o Senhor estava recrutando outras nações para guerrearem contra Edom. Olha o versículo 1. Versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para guerrear. Preste atenção. Irmãos, é muito comum na literatura bíblica encontrarmos o Senhor dando certeza de vitória aos seus servos. Já vimos várias vezes nas Escrituras o Senhor falando o seguinte: não temas, eu te ajudo, eu te protejo, eu pelejarei por ti. Mas, nesse ponto da história, no início da mensagem, Obadias trouxe palavras assustadoras para Edom. O que Obadias estava dizendo era o seguinte: ó, Deus enviou mensageiros a nações que não estavam nem aí para vocês e começou a juntar, a incentivar as nações a se levantarem contra vocês. É isso que Obadias estava dizendo. Em outras palavras, Deus estava usando o profeta para dizer o seguinte: ó, estou juntando os seus inimigos para guerrearem contra vocês. Ou seja, a iniciativa da luta contra Edom não eram das nações. As nações não estavam nem aí para Edom, mas o Senhor atiçou, mandou mensageiros para que as nações se levantassem para guerrear contra Edom. Isso aqui é terrível. Já é um assustador. O Senhor, o Deus Santo, recrutando, unindo, alistando, arregimentando as nações para se levantarem contra um único povo. Não haveria guerra contra Edom se Deus não quisesse. Era Deus que estava promovendo uma guerra contra Edom. Em segundo lugar, o próprio Deus disse que foi ele quem fez Edom ser um povo pequeno. Mas o povo se exaltava, sentindo-se maior do que o Senhor fez. Isso é exaltação, é sentir-se maior do que é de verdade. E que essa soberba no coração seria o início de sua destruição. Olha o versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. O início do versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Mais o exemplo de palavras terríveis. Já vimos, irmãos, várias vezes o Senhor falando nas Escrituras, coisa bem diferente dessa. Nós gostamos de encontrar Deus falando o seguinte: ó, não olhe para a tua aparência, vai nessa tua força, ser forte e corajoso. Mas aqui o Senhor chega para um povo e diz ao contrário: ó, vocês são pequenos, vocês são desprezáveis. Por quê? Porque eu fiz vocês pequenos e desprezáveis. Eu que fiz vocês com pouca força.
A humildade que vocês têm, o que falta em vocês, foi porque eu os fiz assim. É o que o Senhor está dizendo ao povo. Mas apesar de ter feito desprezível pelo Senhor, apesar de ter sido feito pequena pelo Senhor, o profeta diz que eles deixaram a soberba entrar no coração ao ponto de perguntar o seguinte: quem me deitará por terra? Ou seja, quem me vencerá, né? Irmãos, Edom acreditava que ninguém poderia destruí-lo. Eles se sentiam invencíveis, mesmo diante do Senhor. E isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Seguindo, depois de lembrar a Edom que eles eram desprezíveis, o Senhor afirmou que mesmo se eles fossem grandes e poderosos, o Senhor os destruiria. Olha que terrível isso. Versículo 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Nesse ponto, o Senhor deixa claro a impossibilidade de alguém fugir de suas poderosas mãos. O Senhor estava dizendo era o seguinte: ó, vocês não são fortes, mas ainda se fossem, eu os destruiria. Tem como escapar das mãos de Deus? Impossível. Impossível. No Salmo 75, eu vou ler para os irmãos, versículo 4 ao 7, diz assim: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Edom não sabia disso. O povo de Edom, apesar de serem pequenos, se achavam grandes. Apesar de que, de fato, serem desprezíveis, no lugar de reconhecerem que o Senhor os fez desprezíveis e pequenos e frágeis, se achavam grandes e poderosos. O Senhor aqui promete o seguinte: vocês não vão escapar das minhas mãos. E não é porque são fracos, não. Se fossem fortes, também não escapariam de minhas mãos. Voltando ao texto de Obadias, a destruição de Edom também viria de seus próprios amigos entre aspas, né, irmãos? Olha o versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Aqui aponta para um tipo de tocaia. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Ou seja, irmãos, os mesmos reis que um dia se associaram a Edom, e os irmãos vão saber que dia foi esse, os mesmos reis que um dia se associaram com Edom, se levantariam contra eles. Aqui o Senhor estava se referindo para aquele tipo de afronta que ninguém espera, que é a afronta vinda dos próprios amigos. Edom seria traído por seus parceiros de batalha. Mas lembre-se, era o Senhor que estava levantando esses parceiros contra Edom. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Por fim, o Senhor garante que Ele mesmo, o Senhor, executaria o juízo contra os sábios, como também contra os valentes de Edom. O versículo 8 e 9. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, é a cidade de Edom, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Podemos entender, irmãos, que sábios eram aqueles que desenvolviam as estratégias de batalha, e valentes eram aqueles que executavam tais estratégias, mas o Senhor garante que a história de ambos acabaria em uma matança. O que o Senhor está falando aqui no versículo 8 e 9 é o seguinte: eu vou pegar os sábios de vocês,
Para ninguém falar que eu sou um Deus que me levantei contra o pobre, contra o fraco, eu vou pegar os mais sábios, os mais inteligentes, os mais valentes, e eles serão eliminados em uma matança só. Bem, irmãos, o que vimos somente até aqui no versículo 9 é um Deus determinado a exterminar um povo da história. Não é isso? Segundo o que já vimos, não havia saída para Edom. Primeiro o Senhor disse que estava juntando povos para guerrearem contra Edom. Depois disse que os amigos de Edom também participariam desse dia macabro. E por fim, o Senhor garantiu que ele próprio se encarregaria de exterminar os sábios e os valentes. E assim finaliza as palavras de juízo aqui no livro de Obadias. Palavras terríveis. Se fossem palavras de Deus contra nós, se essas fossem palavras de Deus contra nós, como nos sentiríamos? Como você se sentiria se o Senhor chegasse para você e falasse, ó, você está muito confortável. Eu vou levantar os seus inimigos contra você. Ou melhor, eu vou levantar os seus amigos contra você. Eu mesmo vou providenciar uma matança aí na sua história. Palavras assustadoras vindas de Deus. Nós já vimos palavras de juízo ao longo dos profetas que temos estudado aqui aos domingos. Mas essas vindas através da boca de Obadias são assustadoras demais. O Deus disposto a não dar uma segunda chance. Porque quando Deus levantou os outros profetas para falar a Israel, era para levar Israel ao cativeiro, e no cativeiro eles seriam restaurados, mas contra Edom não. Edom seria exterminada, apagada da história. Então a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que o Senhor estava tão irado com Edom? Por quê? O que os edomitas fizeram de tão grave ao ponto de acender dessa forma a ira de Deus? Quais foram os pecados dos descendentes de Esaú que fizeram transbordar o cálice da ira do Senhor? O que eles fizeram? Você pode pensar, você pode imaginar? Ah, pastor, eles eram idólatras. Todas as nações eram idólatras e pagãs. E nem por isso o Senhor se levantou contra as nações vizinhas a Israel. Eu já disse aqui em outras oportunidades que o trato de Deus era com o seu povo, como ainda é. De quem o Senhor espera disciplina, espera uma vida correta, de quem o Senhor espera que vive de modo digno do Evangelho, é do seu povo, não dos de fora. Por isso que profeta, depois de profeta, tinha uma palavra para Israel. Mas Obadias tinha essa palavra de juízo para Edom. A pergunta é, o que eles fizeram, gente? Coitados deles. O que eles fizeram ao ponto de acender a ira de Deus dessa forma? Eu te digo, foi algo muito pior do que a idolatria. Foi muito pior do que oferecer seus filhos aos sacrifícios aos seus deuses. Muito pior do que sacrifício humano foi o que eles fizeram. Eles fizeram algo que acendeu a fúria de Deus. E vamos entender. Do verso 10 ao 14, o profeta revela o motivo da ira de Deus contra Edom. O Senhor deixa claro que o grande motivo de sua ira contra Edom não era a idolatria do povo, nem a forma como os edomitas viviam em sua terra, também não foi o fato deles se associarem a outros povos. Irmãos, tudo isso era pecado, mas o grande motivo do juízo de Deus contra Edom, o que de fato acendeu a ira divina, foi eles terem tirado proveito e se alegrado com a queda de Israel. Pior do que a idolatria. Pior do que culto pagão. Pior do que se associar com outros pagãos. O que Edom fez? Ele tirou proveito, o povo tirou proveito e se alegrou no dia que viu Israel sendo destruído. O pecado dos edomitas não era somente odiar ou desprezar Israel. Eles fizeram pior. Os edomitas se aproveitaram da tragédia que o povo de Deus sofreu. Lembremos-nos, irmãos, que Israel e Edom eram nações irmãs. Eles não pertenciam à mesma aliança, mas vinham do mesmo pai, Isaque.
E o que acontece é que, mesmo assim, os edomitas tiraram proveito, se alegraram e lucraram com a queda, com a derrota de Israel. Isso aconteceu nos dias que Judá foi invadida, como eu já citei aqui, e Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Edom estava presente no dia da vergonha de Israel. Edom se alegrava com a imagem de Jerusalém sendo destruída. Uma boa parte do povo, para não morrer e para não ser levado cativo para a Babilônia, fugia pelos montes, fugia para onde pudesse fugir, mas de forma maligna e perversa, os edomitas cercavam os israelitas fugitivos, capturavam os israelitas que fugiam do cerco da Babilônia, ou matava esses israelitas, ou entregava aos opressores. Foi isso que Edom fez. Os edomitas agiram como aqueles homens que ficam escondidos pelo caminho, observando pacientemente, de tocaia, de emboscada, aguardando o momento que seu irmão vai cair para tirar proveito. Se outra nação tivesse se alegrado com a queda de Israel, talvez não tivesse tido tanto problema. O problema é que eram nações irmãs. E Edom se alegrou quando seu irmão caiu. Edom se regozijou quando seu irmão caiu. Edom contemplava a cena da queda de seu irmão, do dia da destruição, o dia da vergonha de seu irmão, e não apenas se alegrou, mas tirou proveito da queda do próprio irmão. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Olha o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Nesse trecho, olha aqui para mim. Deus vai chamar o povo pelo nome dos patriarcas, Jacó ou Esaú. Jacó são os filhos, são o povo de Israel, e Esaú, o povo de Edom. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Cobrir-te-á de vergonha, e será exterminado para sempre. Aí Deus explica o que foi que Edom fez. No dia que, estando tu presente, não era nem para você estar lá, Deus está falando isso. No dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Ou seja, Edom se aliou aos inimigos do próprio irmão, para saquear e roubar o próprio irmão. Olha o versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de sua calamidade. Você conhece alguém que olha com alegria quando vê um irmão caindo? Você conhece alguém assim? Mas existe. Edom fez exatamente isso. Deus está dizendo o seguinte: você sequer deveria ter olhado. Você sequer deveria ter visto o dia da calamidade do teu irmão. Ainda aqui no versículo 12, olha aqui para mim. Não ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia. O que é falar de boca cheia? Falado alegremente em alta voz, no dia da sua angústia. Olha o versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Preste atenção. O que o Senhor estava dizendo aqui era o seguinte: Edom não deveria sequer ter se aproximado de Jerusalém no dia da vergonha do povo de Deus. Mas não apenas Edom se aproximou, como também zombou. E pior que isso, depois saqueou o próprio irmão, aproveitou o momento de fragilidade para roubar os bens de seu irmão, aproveitou que seu irmão estava vencido, humilhado, derrotado e tirou proveito daquele momento de tragédia e de dor do próprio irmão. Quem estava castigando Jerusalém era o Senhor. Mas enquanto o Senhor castiga um filho, o outro não deve se alegrar. Olha o versículo 14.
Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Como eu disse, uma grande perversidade. Os edomitas capturavam os israelitas que conseguiam fugir do cerco da Babilônia. Ou matava no próprio caminho, ou capturava o próprio irmão para entregá-los à Babilônia. Os edomitas agiram de forma perversa com o povo que era seu irmão de sangue. Então, irmãos, resumindo, segundo a palavra do próprio Deus, eles foram violentos contra Israel, se aliaram aos inimigos de Israel, mas pior que isso, se alegraram e lucraram com a tragédia de seu próprio irmão Israel. Foi essa a forma maligna dos edomitas agirem que levou o Senhor a manifestar-se através da boca de Obadias. Uma das coisas que o nosso Deus mais odeia é quando um irmão se alegra com a queda do outro. Um filho de Deus não pode se alegrar com a tristeza dos outros. Mesmo quando essa tristeza for resultado do juízo de Deus. No episódio da destruição de Jerusalém, o povo estava sendo castigado pelo próprio Deus. Contudo, o mesmo Deus, preste atenção, o mesmo Deus que castiga quem Ele quer, castiga também quem se alegra com isso. Irmãos, olha o que diz o capítulo 42, versículo 3 de Isaías. Eu vou ler para vocês. Um texto que vocês conhecem. Se referindo ao Senhor. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Na Bíblia, irmãos, cana já é símbolo de fragilidade. Então, uma cana quebrada representa alguém no auge de sua fraqueza, se podemos dizer assim. Da mesma forma, pavio fumegante aponta para aquela pessoa que já perdeu a chama da existência. E hoje tem somente uma leve fumaça, apenas está fumegando. Fogo não existe mais. A lição de Isaías é que o Senhor não esmaga a cana que já está quebrada. A cana já está fragilizada, a pessoa já está fragilizada, Deus não acaba de esmagá-la. A pessoa já está fraca, a pessoa já está cambaleando, o que já foi uma chama, agora é apenas uma leve fumaça, Deus não acaba de apagar. Quem faz isso é o homem. O homem sim, a cana está quebrada, ele acaba de esmagar. O pavio está fumegando somente, ele acaba de apagar. Isso quem faz são os homens. Edom fez isso, e nós fazemos isso várias vezes. Nós tripudiamos em cima dos caídos, mas Deus restaura os caídos. Estamos aprendendo hoje que pior do que a idolatria de Edom, então, era essa sua capacidade de tirar proveito da fragilidade do outro. Temos advogado aqui, não tem? Cadê? Temos aqui. Se eu não me engano, existe uma instituição, alguma lei, não sei o nome que vamos dar a isso, que protege aquelas pessoas que fazem algum mau negócio no momento de fragilidade. Por exemplo, você está passando, o Hélio está passando um aperto gigante, eu vou lá e ofereço R$1.000 lá na casa dele. Ele está desesperado e fecha um negócio comigo. É eu tirando proveito do momento de desespero do meu irmão. Sabe quantas vezes a gente faz isso? O tempo todo. O tempo todo. Tiramos proveito do momento de fraqueza do outro. Quando não, ficamos na expectativa, aguardando a queda. Um dia ele vai cair. Um dia ele vai precisar. A lei protege quem fecha um mau negócio no momento de fragilidade como esse. Por quê, queridos? Porque é um sinal de uma perversidade tão grande no coração que afronta a santidade de Deus mais do que outros pecados. Mais do que outros pecados. Eu tenho um conhecido que uma vez contou para mim
uma história como se fosse a maior façanha da vida dele. Uma colega dele pegou dinheiro emprestado com agiota, estava devendo um absurdo. Tinha que pagar 10 mil reais ao agiota e não tinha de onde tirar, apesar dela ter um bom emprego e tal. Aí esse meu amigão falou o seguinte, ó, me dá o teu carro, que eu pago a sua dívida. Ela topou na mesma hora. Ele pegou por 10 mil reais um carro que vale o triplo disso. Porque uma menina desesperada. E olha o que é a pessoa desesperada. Se ela vendesse o carro dela, ela pagava a dívida e ainda sobraria o dinheiro. Mas ela encontrou em sua frente alguém que gosta de tirar vantagem. Que não perdoa o fato de alguém estar frágil. Que não perdoa o fato de alguém estar sensível. E tira vantagem disso. A gente conhece pastores e pregadores que fazem exatamente isso. Olha para a plateia. É fácil encontrar alguém com semblante, está sensível, está alegre, está feliz, está com dor. Chega uma mulher sozinha, chorando, rapaz, a profecia vem automaticamente. Nem precisa ter dom. Arranca tudo que quer da pessoa, aproveitando a sua fragilidade, a sua boa fé, o seu entusiasmo. Edom estava sendo punido por causa disso. Obadias finaliza a sua profecia anunciando que chegará o dia que todas as nações serão julgadas como Edom estava sendo julgado. O versículo 15 diz assim, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Queridos, a principal mensagem do profeta Obadias é que há certos procedimentos que são inadmissíveis entre irmãos. Pensamos que pode até admitir entre pessoas que não são irmãos. Mas há certos procedimentos que são inadmissíveis entre irmãos. O que se espera que aconteça entre irmãos, seja no núcleo familiar, seja no ambiente da congregação, é que todos nós vivamos de forma digna do pacto, da aliança que há entre nós. Não é sem razão que nós somos o povo do pacto. Não é sem razão que nós somos o povo da aliança. Nós temos uma aliança com Deus, eu explicava isso semana passada, mas em Deus temos uma aliança uns com os outros também. E nós firmamos essa aliança quando nós optamos, por livre vontade, participar de uma congregação. Ninguém lhe obriga a participar de uma congregação. Ninguém lhe obriga a caminhar com o povo. Mas uma vez que você escolheu caminhar com uma congregação, você assume uma aliança com esse povo. E por isso nós somos o povo de Deus. Nós não andamos sozinhos. Nós não vivemos por conta própria. Tanto em casa como na congregação, temos responsabilidades uns com os outros. Isso porque, tanto em casa como na congregação, vivemos debaixo de uma aliança, de um pacto de comunhão. Por isso, que há certas atitudes que é inadmissível entre a gente. Edom e Israel não estavam debaixo da mesma aliança com o Senhor, mas eram povos irmãos, filhos do mesmo pai Isaque. Se Edom foi alvo do juízo divino, imaginem o que Deus reserva para aqueles que traem, que zombam, que lucram com a queda de um irmão. E o irmão que está debaixo da mesma aliança. Um outro profeta, profeta Malaquias, vamos chegar lá, será o último profeta dessa série. O profeta Malaquias evoca a aliança do Senhor como razão primeira para sermos leais uns com os outros. O profeta Malaquias não diz que devemos ser leais uns com os outros por questão de humanidade, por questão de amor ao próximo.
Segundo o Senhor, através de Malaquias, devemos ser leais uns com os outros por causa da aliança que temos no Senhor. Olha o que diz. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? A aliança com o Senhor. A aliança que nós temos uns com os outros nos gera grande responsabilidade, irmão. Não é brincadeira. Os irmãos vão lembrar, quem esteve no retiro conosco ano passado, que eu expliquei sobre comunhão, a diferença de uma membresia oficial para uma membresia informal. O que é uma membresia informal? Quando é uma igreja, normalmente as igrejas maiores fazem assim. Ninguém sabe de fato quem é membro. Membro é quem frequenta. Não é verdade? Frequentador é membro. Ninguém sabe de fato, não tem uma aliança, não tem um pacto, não tem... Às vezes até tem uma classe de batismo, tem uma classe nova de membros, mas tudo muito informal. Todo mundo que frequenta é membro. Deixou de frequentar, deixou de ser membro. Nós aprendemos sobre a membresia formal, que a gente conhecia cada irmão. Cada irmão assumiu um compromisso conosco, com a igreja local. É óbvio que para uma sociedade pós-moderna é muito melhor as pessoas andarem nas grandes igrejas onde ela entra e sai sem ser vista, que é inclusive isso. Usar a igreja como um grande supermercado. Você vai lá, consome o que você quer e vai embora, sem se envolver com ninguém. Mas igreja nunca foi isso. Nunca foi isso. Desde os tempos mais remotos que o Senhor criou a igreja para ter tudo em comum. Para se for necessário, repartir os bens. E um cuidar do outro. Nós precisamos de igreja exatamente para isso. Não é para nos reunirmos na manhã de domingo, depois cada um ir para sua casa, sem se importar um com a vida do outro. Não é para isso. Para isso a gente podia frequentar qualquer outro coletivo. Nem facção criminosa age dessa forma, sem se preocupar um com o outro. A igreja deve haver essa preocupação. Você recebeu em suas mãos um exemplar desse livro que eu trouxe para cada irmão, para cada família. Se você não tem o seu, pegue ali na saída. É um pequeno livreto lançado pela Pronobis, que traz a Confissão de Fé de New Hampshire, primeira confissão de fé dos batistas brasileiros, coisa que o batista brasileiro não sabe, que por 100 anos nós tivemos uma confissão de fé reformada, calvinista, por 100 anos, em 86 que isso foi mudado. Então a gente tem uma cópia da confissão, um resumo da confissão de fé, e atrás nós temos o pacto da igreja e o pacto da comunhão. Na partir da página, abre aí o teu livrinho, se você encontrou. Na página 31, não tem a marcação não, mas depois da página 29, na página 31 encontramos o pacto das igrejas batistas. Quem se batiza aqui em nossa igreja recebe um certificado de batismo e no verso vem o pacto das igrejas batistas. Quando nós começarmos a formalizar de fato a nossa membresia, cada irmão irá receber uma cópia do pacto e assinar uma cópia do pacto da igreja batista. E só será membro aqueles que estiverem de acordo com o pacto de comunhão entre nós. Olha o que diz na página 32. Na página 32, o último parágrafo da página 32 diz assim: além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros e lembrarmos-nos uns dos outros em nossas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Apenas um parágrafo, depois leia com calma esse pacto quando você chega em casa. Um parágrafo que já foi muito comum nas igrejas batistas e hoje, infelizmente, caiu em desuso. Caiu em desuso o fato de você se comprometer com os outros. Desenvolveram um tipo de evangelho que é cada um por si. A pessoa vai à igreja buscar os seus benefícios, suas respostas, as suas bênçãos, as suas curas. E não estão nem aí para os outros. Isso não é igreja.
Igreja necessariamente é o lugar onde há tudo em comum, uns se preocupam com os outros, uns estão dispostos a levar a carga uns dos outros, obedecendo a palavra de Deus. Afinal de contas, irmãos, há cuidados de Deus em nossa vida, há ministrações de Deus em nossas vidas, que só acontece no âmbito da congregação. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Levai a carga uns dos outros. Em momento nenhum da Bíblia diz o seguinte, orai cada um por si. Cada um no seu quadrado, hein? As cargas, não, cada um leva a sua carga. Cada um se vira. Não é isso que a Bíblia fala. Levai a carga uns dos outros. Suportai-vos. O que é suportar? Não é aguentar a dificuldade do irmão, não. Suportar, é servir de suporte. Não deixar o irmão cair. Suportai-vos uns aos outros. Isso tudo nós só encontramos no ambiente da igreja. Somente da igreja. Graças a Deus, tem evangelho aqui também no livro de Obadias. Tem boa notícia também. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que nessa história, nós não somos Israel. Eu estava contando a história e você estava se colocando no lugar de Israel, né? Eu sou injustiçado, eu sou aquele que as pessoas se levantam contra mim. Fala a verdade. É natural isso. O pastor está pregando uma história, a gente é sempre o mocinho da história, ou a vítima, né? Mas nós nunca somos o mocinho, aprenda isso. Regra número 1 de interpretação bíblica, você nunca é o mocinho e nem a vítima da história. Você é sempre o perverso. Nós somos sempre os perversos. Nós somos quem trai. Nós somos quem abandona. Nós somos assim, tipo Edom. A mensagem de Obadias hoje é para, em primeiro lugar, lembrar nossos pecados e como a ira do Senhor se acende contra a iniquidade dos homens. A iniquidade dos homens. Precisamos refletir sobre isso. Porém, irmãos, as últimas palavras de Obadias são de esperança. Olha o versículo 21. Último versículo. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Salvadores aqui está no plural, mas é óbvio que aponta para Cristo. Aquele que vai subir para julgar. Aquele que virá para julgar. Não só Edom, mas todas as nações. Todas as pessoas. Inclusive você e eu. Seremos julgados por nosso Cristo, mas a Bíblia o chama de Salvador. O reino será dele para sempre. Que nós tenhamos essa disposição de nos reconhecermos como esses infiéis, como Edom, mas buscar em Cristo salvação e remissão para os nossos pecados. Eu quero terminar com 4 aplicações breves. A primeira, quem reconhece que vive debaixo de uma aliança firmada por Deus, não aguarda com expectativa a queda de seu irmão, mas ora por ele, o ajudando a não cair. Essa é a nossa missão. Ajudar a não cair. Às vezes a gente se comporta como se estivéssemos torcendo pela queda, né? A gente está vendo, o irmão está cambaleando, ele está andando só em caminho, em terreno difícil, está na beira do precipício, a gente fica olhando assim, e só pensa no nosso coração, esse sujeito vai cair. Mas cedo ou mais tarde ele vai cair. E não fazemos nada para ajudar. Se reconhecemos que vivemos debaixo de uma aliança, precisamos orar pelo nosso irmão para que ele não caia. Segunda aplicação. Quem reconhece que vive debaixo de uma aliança firmada por Deus, não se alegra com a queda do irmão, mas chora com ele em busca de misericórdia. Que ato, que diferença, irmãos. A queda foi inevitável. Teve a queda, não era para ter caído, mas caiu. Vamos chorar juntos. Vamos orar juntos.
ofereceu o ombro, ofereceu o ouvido para ouvir suas lamentações, disposição para erguê-lo na fé. Nada mais dolorido do que um cristão verdadeiro quando cai em um pecado grave. Na hora que alguém cai, está arrebentado no chão, chorando as próprias dores, a própria vergonha do pecado, o que nós podemos fazer, devemos fazer, é nos juntar com ele em oração. Aquele que percebe, que confessa que caiu. Há pouco tempo, um pastor conhecido foi surpreendido com uma gigante, um escândalo imenso. Batista, pastor Batista. Depois que ele foi desmascarado, ele passou um tempo sem dar nenhuma declaração. Aí depois de um tempo ele anunciou que faria uma live para falar com seus amigos. E anunciaram a live para todos os cantos. Eu não assisti ao vivo, mas depois tive a curiosidade de ver o que houve, o que ele falou. E me assustou suas primeiras palavras. Rapaz, o cara se envolveu numa imoralidade indizível, gigante. E um pastor de uma igreja grande. A primeira palavra que ele disse, Rony, foi o seguinte, ó, paraquedista cai de pé. Paraquedista cai de pé. Né? Tem uma cena do Alto da Compadecida, do filme. O cangaceiro foi até a cidade tentar, Marcos Nanini, o cangaceiro. Ele foi até a cidade tentar arrumar uma esmola, quando voltou para encontrar os seus amigos de cangaço, não conseguiu esmola nenhuma, e os seus amigos de cangaço foram até o encontro dele para tentar, e ele vinha pelo caminho e eles não reconheceram, e ameaçaram matar ele. Quem é você? O Marcos Nanini, eu esqueci o nome do personagem, Severino, de Aracaju, ele roda aquela roupa dele de cangaceiro e fala, vou, mas morro, mas levo todo mundo comigo. Hoje é assim que se confessa pecado. A pessoa cai, mas quer levar todo mundo com ele. Ou fala que cai, mas cai de pé. Que vergonha. Irmão, caiu. Não finja que não caiu. Caiu. Já passou a pior vergonha, já escandalizou o evangelho, caiu. Vai para a oração, chore, lamente. Não vai fazer live, não vai procurar outro rebanho, não. Passa por um período de disciplina do Senhor. Perguntaram a Charles Spurgeon se um pastor, quando ele cai em algum pecado de imoralidade, se ele pode ser reconduzido ao púlpito em algum momento. Ele falou que sim, pode. Se o choro do lamento gritar tão alto quanto o escândalo que ele promoveu. O dia que todos que foram afetados por seu escândalo perceberem o choro do seu lamento sincero, ele pode ser reconduzido ao púlpito. Se não, não. É falando dos pastores, que a Bíblia diz que nós, pastores, devemos ter nossos pecados expostos publicamente, para que todos vejam. Um irmão a gente pode tratar ainda. Agora os pecados pastorais devem ser tratados publicamente, é o que a Bíblia diz. Não é desses que nós estamos dizendo. Não de pessoas insensíveis, que caiu uma queda terrível e sequer preocupou-se com o nome de Cristo, com o nome do Evangelho, ou com a igreja que pastoreava. Não é sobre esses. O que nós aprendemos aqui hoje é sobre outro tipo de gente. Cristão genuíno. Gente de Deus. Que porque vacilou em algum momento, não vigiou em algum momento, caiu em desgraça de pecado, mas chora o próprio pecado, com esses nós devemos buscá-los, chorar junto com eles, buscar misericórdia de Deus. Terceira aplicação. Quem reconhece que vive debaixo de uma aliança firmada por Deus, não tira proveito da queda de um irmão, mas trabalha com ele para reconduzi-lo ao verdadeiro caminho, ao caminho certo. E para terminar, se é irmão de verdade, cuida.
Se é irmão de verdade, se você tem irmão de verdade, você terá cuidado quando precisar. E se você é um irmão de verdade, você receberá cuidados também quando precisar. Amém? Vamos fazer uma oração? Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, a tua palavra mais uma vez vem hoje ao nosso coração como uma bomba. Vem em primeiro lugar, nos envergonhar, porque olhando para Edom, a gente percebe que, guardadas as proporções, nós agimos da mesma forma. Temos sido insensíveis com as quedas de nossos irmãos. Dar-nos sensibilidade, ó Pai. Dar-nos um coração sensível. Dar-nos uma mente sensível. Dar-nos jeito para falar uns com os outros. Renova os laços entre nós, ó Deus. Que aqui nessa igreja não haja nenhum desconhecido. Não haja ninguém caminhando sozinho. Que todos nós encontremos parceria, amizade, comunhão aqui nesse lugar, Pai. Livra-nos de ser uma igreja fria em seus relacionamentos. Livra-nos de ser uma igreja insensível com a dor dos outros, ó Pai. Firme uma aliança santa entre nós. E que nós vivamos de acordo com essa santa aliança. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,